desde antes da fundação do mundo. Então a gente percebe que a gente é muito mais velho do que a gente imagina. Meu Deus! E o que acontece? Quando você nasce, ao nascer, você precisa adquirir o conhecimento dia após dia, mês após mês, ano após ano, sobre o propósito de Deus na sua vida. Tá? Mas você existe há muito tempo. Nos sonhos de Deus, nos projetos de Deus, você já existe há muito tempo. Tá? Você é um projeto de Deus. Glória a Deus. Você não é um acidente de Deus. Você é um projeto. Tá? Passa para nós, pastor, por gentileza. Vamos lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 12. O texto está aqui já. Vai dizer: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então não é um livro, são vários. E dentre esses é o livro do propósito e o livro da vida. Quando você nasce, o livro do propósito de Deus já tem início, meio e fim para você. Mas quando você nasce, você recebe um livro em branco. Qual é? O livro da vida. E aí na sua vida você vai buscar escrever toda a sua história de acordo com aquilo que Deus já escreveu. Meu Deus. Por isso que a gente sempre prega: busque estar na vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que você realize o propósito dele. Glória a Deus. Muita gente acha que a vontade de Deus é você ser um bom cidadão. Tem muita gente que diz assim: eu pago minhas contas, eu faço. Irmão, isso é mais do que obrigação. Porque veja que a vontade de Deus, ela não é só boa, ela é perfeita. Aleluia. Tem como um crente viver uma vida inteira sem nunca ter alcançado a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela não é só boa, ela é perfeita. Muita gente acredita que está vivendo a vontade de Deus apenas sendo um marido bom. Irmão, ser marido bom é mais do que obrigação. Ser uma esposa boa, ser um filho bom, ser um servo bom é mais do que a obrigação. Não é só cumprir um propósito, não é propósito, é obrigação. Qual é o propósito? É fazer aquilo que talvez para os outros é loucura. É viver uma vida que para outros é loucura. Aleluia. Propósito de Deus assusta muita gente. Tá? Então você percebe que naquele grande dia vai ter um acerto de contas. Vamos ver se você viveu aquilo que eu tinha para você. Tá bom? Vamos passar. Passa, pastor, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Salmo 139:16. Olha o que o salmista vai dizer: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Olha o que o salmista está dizendo: que a minha história, antes que os meus ossos fossem formados, já foram escritas pelo Senhor no teu livro. Glória a Deus. Meu Deus. Tá? Esse texto que está embaixo, eu faço questão que você abra a sua Bíblia e leia comigo, lá em Jeremias. Jeremias capítulo 1. Porque você vai entender algo. O que você vai entender com isso? Você vai entender que a gente passou a vida toda falando esse texto errado. A gente passou a vida toda falando esse texto de Jeremias errado. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Tá? Veja o que Deus vai dizer para ele. Deus é muito esclarecedor com esse homem. Olha o que Deus vai dizer: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Quantas vezes a gente não disse assim, ó, desde o ventre te conheci? Não, mas não muda, muda, sabe por quê? Porque meias verdades não são verdades completas. Meias verdades continuam sendo mentira. Então não é desde o ventre, é antes do ventre. Glória a Deus. Por quê? Vamos ver a continuação. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Olha aqui para mim, vamos lá, que agora eu esquentei. O que acontece? O que acontece é que aqui Deus tem que deixar algo claro na vida de Jeremias, porque Jeremias tinha muito medo desse chamado na vida dele. O que Deus vai deixar claro na vida de Jeremias? Primeiro, antes de você estar na sua mãe, antes de você ser gerado, eu já te conhecia. O que é conhecer? Você só conhece alguém a partir do momento
A tua carne começou a ser formada na tua mãe, mas antes da tua mãe você já estava em mim. Maravilha. Por quê? Porque o Espírito é meu, eu sou, eu coloco. Então o Espírito já estava comigo. Olha o que então ele está dizendo para Jeremias. Então eu já te conhecia, Jeremias, antes da sua mãe nascer. Meu Deus. Tá? Eu já te conhecia. E conhecer é algo muito de propriedade. Quando ele diz eu conheci, eu já conhecia. Tínhamos uma intimidade, uma particularidade, porque eu te gerei em mim. Te conheço. E Deus pega mais ainda no calo de Jeremias dizendo: e eu te chamei por profeta. Muita gente não entende isso. Mas vamos aqui no capítulo 1 ainda de Jeremias comigo. Versículo 1. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dá uma aqui para mim. Jeremias não era para ser profeta, Jeremias era para ser sacerdote. Por quê? Porque todo filho de sacerdote já nascia com a incumbência de ser treinado para ser sacerdote. E só podia ser sacerdote quem era filho de sacerdote. Só que olha o que Deus diz: eu não estou nem aí para aquilo que teu pai e tua mãe estão. Aleluia! Porque eu cheguei primeiro do que ele. Glória a Deus! Vou repetir. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu sei que tua mãe e teu pai fez todo um projeto, não acho errado, acho muito bonito, mas esse projeto não tem nada a ver com o meu. E eu cheguei primeiro, e a vaga é de quem chega primeiro. O que Deus está dizendo para nós é simples: você não é o que dizem, você não é o que as pessoas tramam, você não é o que as pessoas colocam em quadros, não. Você é aquilo que Deus já predestinou antes, já conhecia antes e já escreveu no seu livro antes. Glória a Deus! Você se encontrar nisso. Maravilha! É o que Deus está dizendo: filho, você não é sacerdote, você é profeta. Quanta gente insiste em ser o que não é, mas não descobre, porque não ora, não descobre, porque não vai no culto, não descobre, porque não é a palavra, porque é orando, é jejuando, é ir ao culto, é lendo a palavra, que se descobre o propósito de Deus. Aleluia! Jeremias estava perdido, então Deus vem e fala: ô filho, eu te chamei como profeta, sacerdote não, é profeta. Glória a Deus! Não tem para onde você correr. Eu cheguei primeiro. Isso que Ana custou anos a entender, que quem chegou primeiro foi o Senhor. Ela queria ter um menino para ela. Ela queria ter um propósito de Deus para ela. A Ana queria um filho para ela, para esfregar na cara da inimiga. Enquanto ela não entendia isso, Deus não deu. Quando ela entendeu que Deus chegou primeiro e esse menino ia vir, não apenas para esfregar na cara da inimiga, mas para cumprir um propósito, Deus abriu a margem. Glória a Deus! Sabe por que talvez muitas coisas não acontecem na nossa vida? Porque a gente ainda não entendeu que aquilo que vem faz parte do propósito, aquilo que não vem não está no propósito. É necessário conhecer os seus propósitos, tá? Esses dias, numa conversa com obreiros, a gente estava dialogando, a gente estava conversando a mania que as pessoas têm de achar que a igreja é plano de carreira. Ele entra como membro e ele tem que sair como bispo. Meu Deus! Aí ontem eu fui pregar numa igreja, eu conversando com o pastor presidente, e ele falou: rapaz, eu tenho um irmão aqui na igreja que tem 82 anos, e fui eu quem consagrou ele a presbítero nos anos 70, e ele é presbítero até hoje, e eu já fui e me tornei pastor presidente. E aí a gente entende uma coisa: o quê? Se você consagra um homem desse a pastor, você perde um grande presbítero e ganha um péssimo pastor. Olha aqui para mim. Não é plano de carreira. Às vezes o propósito de Deus para muita gente é ser diácono, e não é desonroso. Pelo contrário, é muito honroso, porque o que é honra se não cumprir o propósito de Deus? Meu Deus! Então a pessoa vai e passa todo um processo. Eu me lembro que uma vez nós tínhamos um amigo que ele dizia assim, toda reunião de obreiro ficava comigo, falou: vai que o pastor inventa de consagrar eu só sou diácono, eu só sei ser diácono, eu gosto de limpar a igreja, eu gosto de cozinhar, eu gosto de ver as crianças puxar para dentro da igreja, eu sou bom nisso. Agora me dá um microfone que eu corro, me dá uma Bíblia que eu tremo, o meu negócio é quietinho da minha. Eu disse para ele: olha aí. Aí um dia inventaram de fazer o quê? Vamos consagrar ele daqui a tanto tempo, vamos honrar, como se servir o Senhor já não é honra.
e vai ganhar o pior presbítero dela. Meu Deus, é forte, hein? Então a gente precisa entender o propósito de Deus na nossa vida. Tá bom? Amém? Amém. Entender? Glória a Deus. Vamos continuar, por favor, pastor. Vamos lá. Então, Jesus, quando ele aprende o propósito da vida dele, vamos lá em Lucas 4,16. Então, Jesus, quando ele começa a aprender o propósito do seu ministério, olha o que vai acontecer lá em Lucas 4,16. Eu estou indo devagar aqui hoje porque isso é muito complicado, tá? Tem que entender mesmo esse início, para depois a gente chegar lá no final, você entender que a cruz nunca foi de Barrabás, misericórdia. O Senhor ele está devendo sobre Maria. Nossa Deus. A unção do pé, da cabeça. Sim, A sim. dívida é grande. Eu tenho uma listinha aqui de tudo que o Senhor comentou e Não, semana que vem entra aí. Não pode cobrar. A dívida é grande. A dívida é grande. O que vai acontecer? 4,16. Jesus acaba de aprender o propósito do seu ministério. Como sei disso? Jesus agora vai entrar na sinagoga e vai abrir o livro em Isaías 61 e vai pregar Isaías 61 com tanta propriedade. Olha o que ele vai dizer. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o teu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele prega com autoridade, porque ele sabia que esse texto falava dele mesmo. Mas como que ele aprendeu isso? É que a gente esquece que uns 3, 4 versículos para trás, ele passou dias e dias no deserto orando e jejuando. Todo mundo que ora, todo mundo que desce para jejuar, para orar, volta com uma nova revelação. Glória a Deus. Foi pedido. Todo aquele que vive uma vida de oração, Meu todo aquele que Deus. vive uma vida de devocional ao Senhor, toda vez que ele volta nesse período, ele volta com uma nova revelação. Aleluia. E essa revelação não é de outros, essa revelação é de si mesmo, porque quando o homem se conhece, Meu Deus. conhece as É outras forte. pessoas. Tem muita gente querendo conhecer o outro, mas não se conhece. É se conhecendo que a gente conhece as outras pessoas. O que acontece? Deus vem, traz Cristo para perto. Está declarado que ele passa por esse período de provação. Quando ele volta sabendo o ministério de cabo a rabo. Meu ministério começa tanto, por isso que daí ele vem e diz: hoje chegou o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Ele chega com toda a propriedade para dizer: agora está aqui. Não é mais uma promessa, estou aqui. Só que você se prepara para uma coisa, porque todo mundo que entende o propósito e começa a cumprir sofre perseguição. Porque é só Jesus terminar de pregar isso, ele recebe meia dúzia de elogio, mas quando ele abre a boca para dizer que o profeta da casa não tem honra, o pessoal tenta jogar ele no precipício. Então, todo aquele que começa a entender o propósito e começa a realizar, ele começa a ser perseguido por aqueles que nunca entenderam o propósito. Meu Deus. Porque quem entende o propósito começa a viver uma vida que para eles é loucura. Quem entende o propósito começa a viver uma vida que para eles é pecado, é loucura. Olha o que está acontecendo. É pecado. Olha o que está acontecendo na vida dele. É loucura. É propósito. Aleluia. É propósito. Glória a Deus. Só que quem não vive uma vida de propósito, quem não vive uma vida baseada no propósito de Deus, ele nunca vai entender quem vive. É o santo do profano. Ele nunca vai entender. É o fariseu que nunca entendeu a loucura dos discípulos a estar grudado em Cristo. É sempre assim: quem não anda grudado com ele, olha, quem anda vai dizer: é louco, herege. E não é. É que você passa tanto tempo querendo monitorar a pessoa que você acabou se esquecendo de buscar o seu propósito. Tá? É isso que vai acontecer. Meu Deus. Só que Cristo agora não apenas tem que descobrir como descobriu o propósito do seu ministério. Agora chegou a hora dele aprender o propósito da sua morte. Porque a morte dele não poderia ser de qualquer maneira. Nem morrer ele teve a liberdade de escolher como. Não é que ele diz: Pai, se possível faça de mim esse cálice? O silêncio já concediu. Não. Porque essa é a morte que você tem que passar. Então nem a morte de Cristo foi coincidência.
Porque se a morte de Cristo não tivesse a sua vontade e a sua concepção, não seria morte, seria assassinato. Não seria sacrifício, seria assassinato. Só sacrifica quem sabe o que está fazendo. Meu Deus. Eu sei que muita gente não está muito afim de se sacrificar. Vou te mostrar uma coisa. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu acho. Ao vivo é assim, irmão. Glória a Deus. Vamos lá em Gênesis. Capítulo 22. Versículo 15. Gênesis 22, versículo 15. Agora é para dar glória, irmão. Se não der glória agora, não sei que hora você vai dar, não. Gênesis 22 e 15. Então, o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deverás te abençoarei. E grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos a Berseba. E Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois dessas coisas que anunciava Abraão, dizendo: eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão, Cus, o seu primogênito, e Bus, seu irmão, que Quemuel, pai de Arã, e Quemuel, pai de Arã, e Quesede, Errazo, e Pildaz, e Gidaf, e Betuel. E Betuel gerou. Talvez você não entendeu nada dessa leitura extensa, mas eu te explico. O que está acontecendo aqui é o seguinte: Abraão acaba de subir ao monte para ir sacrificar Isaac, amém? Amém. Vai cumprir. Isaac, por sua vez, obedece. A história nós já sabemos. Quando eles estão descendo do monte e eles acampam, uma notícia chega a Abraão. Qual é? A Rebeca acaba de nascer. Enquanto Isaac se sacrificava, Deus estava gerando a Rebeca dele. Glória a Deus. Enquanto você está se sacrificando, a sua bênção está sendo gerada. Glória a Jesus. Enquanto você está se sacrificando, e muita gente diz que loucura, Deus está gerando a sua bênção, e a notícia vai chegar aos teus ouvidos: nasceu a sua Rebeca. Nasceu a sua bênção. Eu creio, Deus. É enquanto você se sacrifica, irmão. Não é enquanto você se lamenta, não. Não é enquanto você fica chorando pelos cantos, não. É enquanto você se sacrifica, dá o sangue, dá o suor, dá a lágrima pela obra. É nessa hora que a sua Rebeca começa a ser gerada. Aleluia. Não é quando você está ouvindo o bafafá do povo, não. Não é quando você fica dizendo: Senhor, mas por que não? É quando você se sacrifica que Deus começa a gerar a tua bênção. Maravilha. É o que acontece com o Messias. Tá? É o que começa a acontecer com ele. Pastor, por favor, passa aqui só para mim, te dando uma verdade. Tá? Isso, até aí. Tudo bem. Então agora, olha aqui para mim. Cristo vai subir ao monte da transfiguração, transfigura-se. E o primeiro a ver ele transfigurado é Moisés. Lembra? É uma promessa que Deus tinha com ele, né? Era uma, vamos assim dizer, me entendam, me ouçam com ouvidos de amor. É uma dívida que Deus tinha com Moisés. Ele pediu para ver agora, mas aí Deus diz: agora no momento não dá, nem encarnei, homem nenhum pode ver. Quando encarna, Moisés, você vai ser o primeiro. Glória a Deus. É o texto que você leu comigo na abertura, tá? Talvez você não tenha entendido o porquê Moisés está lá. Moisés está lá porque pode passar muito tempo, mas Deus cumpre aquilo que promete. Aleluia. É. Por isso que Deus mata Moisés, esconde e toma para si. Por quê? Porque nem a morte pode separar aquilo que Deus prometeu para te dar. Glória a Deus. Entendeu? Então vem ver. Então Moisés veio. Interessante que você vai ter duas pessoas nesse momento no monte, né? Moisés e Elias. O que ressuscita e o que sabe fazer altar.
Glória a Deus. E aí o texto que você leu comigo diz assim: os dois falavam da morte de Cristo que deveria se cumprir em Jerusalém. Traduzindo, Moisés e Elias têm que vir para dizer: é assim que você tem que morrer. Aleluia. Como? Quem escreveu Gênesis foi Moisés. E essa promessa de como o Messias deveria morrer já estava em Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Glória a O que Deus. está dizendo? Virá um que vai pisar na tua cabeça, serpente. Virá um que esmagará teu crânio. Isso é promessa bíblica, tá? Nenhum propósito está fora da Bíblia. Todo propósito tem que estar na Bíblia. Aleluia. Tá? Então o que acontece? Moisés tem que vir para dizer assim, ó, tá aqui, tá em Gênesis, a forma que você deve morrer. Você deve morrer esmagando a cabeça da serpente. Você deve morrer pisando no crânio do inimigo. Meu Deus. Passa, por favor. Bem, vamos lá. Salmo 68 e 21. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos e o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. Vamos aqui. Salmo então vai dizer uma revelação mais extensa sobre a morte de Cristo. Vai dizer assim: e tu quem? Messias. Tu, Messias, ferirá a cabeça do teu inimigo. Nossa luta não é nem contra a carne nem contra o sangue, as potestades do inimigo. Glória a Deus. Então tu ferirá a cabeça do teu inimigo, de um crânio que tem cabelos, que tem ramagens, que tem folhas, que tem jardim. Aleluia. Mateus 27:33. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que se diz Lugar da caveira. caveira tem crânio. Crânio que tem que ser Esmagado. aonde Cristo morre. Meu Deus, coisa linda, Jesus. E Cristo morre no Gólgota. Nem morrer não pode escolher. E aqui está querendo escolher demais. É. Né? Nem o Messias escolheu como deveria morrer, como queria. Teve que obedecer. Então olha aqui, perceba uma coisa. Então Cristo vai ter que passar por esse processo de aprendizado. Cristo vai ter que ouvir, vai ter que saber, tá? E aí os textos bíblicos vão dizendo, olha, vai ter que esmagar a cabeça da serpente, vai ter que pisar, vai ter que ferir o crânio, tá? Passa para mim, por favor, pastor. Vai ter que ferir, tá? Vai ter que ferir. Agora Cristo vai ter que encontrar uma morte que leve ele até o Gólgota. Cristo tem que encontrar uma morte, vai ter que encontrar uma morte que o leve para destruir, para ferir o crânio dos seus inimigos. Então a gente vai aprender uma coisa agora, tá? Que a morte de cruz era a única que levaria ele até esse lugar. Então a morte foi escolhida premeditadamente. Aleluia. Não foi um acidente. Ele escolheu como deveria morrer. Outro porém, muita gente diz que a morte de cruz é prática romana. Não é. É prática judaica. A cruz romana é em X. Nada poderia acontecer sem Roma deixar ou executar. Tá bom? Você pode até ver que Pilatos tenta sair de fininho quando ele lava a mão. Ele diz, não, eu estou lavando minha mão, não tem nada a ver com esse homem. Minha esposa sonhou com ele. Doido. Tá bom? Então é uma prática judaica. Está aqui no texto, Deuteronômio 21 e 22. Quando também em alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e for morto ou pendurares num madeiro. Deuteronômio, Deus repetiu a lei para o povo. Então Deus está dizendo, o próprio Deus está dizendo, aquele que for digno, pego em um momento que seja digno de morte, dependendo do que for, pendura no madeiro. Meu Deus, É a lei. Só que agora você me pergunta, o que o camarada tem que fazer para ser crucificado? Pastor, pode passar. Isso daqui, Esdras 6, o versículo 11 e 12. Também por mim se decreta que todo o homem que mudar este decreto se arrancará o madeiro da sua casa. Isso daqui depois me tira. E levantado o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo
e povos que estenderem a sua mão para mudar o decreto e para destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto com diligência, se faça. Meu Deus. Vamos aqui. Então é uma prática já judaica. Porém, nos tempos de Jesus, o que vai levar alguém à morte de cruz é isso que foi dito em Êxodos. Por quê? Quando Deus usa a vida do jovem Daniel, que agora já não é mais jovem, agora já está beirando seus 80 anos, tá? Agora nem é mais a Babilônia que está dominando, agora são os medos e persas. Deus usa a vida dele, né, para fazer algumas interpretações. Ciro e Dario, eles caem, se rendem ao ponto de dizer: o Deus de Daniel é o nosso Deus. Quando eles dizem isso, eles vão assinar um decreto. Qual é? Liberando o povo para voltar para suas terras, para voltar para construir o templo. Lembra? Tá? Tudo bem, ele assina. Quando ele assina, ele vai botar uma cláusula. Qual? Essa: todo aquele que se levantar contra este templo, Meu Deus. tem que ser morto, levantado no madeiro. E se for uma nação, Deus irá castigá-los e matá-los. Foi o que aconteceu com Roma, quando invadiu Israel e destruiu tudo. Tá? Isso é muito interessante. Por quê? Vou só pegar um gancho. Você lembra que lá em Atos os discípulos começaram a vender tudo para seguir Jesus? Lembra? Dava tudo. Estava dando terreno, dando casa, dando gado, dando tudo, lembra? Aquilo lá não é porque eles eram só bonzinhos não, tá? Não é porque eles estavam apaixonados demais não. Eles estavam com medo. Por quê? Porque, lembra como acaba João capítulo 21? Com Pedro e João tendo um bate-boca e Jesus no meio? Que daí Pedro olha para Jesus e diz: o senhor está falando comigo, mas e aquele homem? O senhor está falando que eu vou morrer pela mão dos nossos inimigos? Mas e João que está ali atrás da moita? Como que ele vai morrer? E Jesus diz: isso não cabe a você. E Jesus diz algo que deixa entender Pedro, tá? Deixa entender que quando João morre, Cristo volta. Vamos lá em João capítulo 21. Você vai entender o mistério. O Pedro ele tinha tanto ciúme que ele entende o que não tinha que entender. Capítulo 21 de João, versículo 18. Jesus falando para Pedro, tá? João capítulo 21, versículo 18. Eu gosto tanto desse texto porque minha Bíblia já abre sozinha nela. João capítulo 21, versículo 18. E na verdade eu te digo que quando eras menino mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. 19. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, João, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito. O que dissera: Senhor, quem é o que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, a este o que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa a ti? Segue-me. Olha o que Jesus diz, olha o que Jesus diz: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa a ti? Pegou aí? Meu Deus. Quando Pedro ouve isso, Pedro diz assim: meu Deus, João é o relógio. João morre, Cristo vem. Só que Cristo estava sendo metafórico. Meu Deus. O que Cristo estava querendo dizer para Pedro é: cuida da sua vida, rapaz. Meu Deus. Não é assim? Meu Deus. Porque Pedro estava com ciúmes. Pedro diz: o Senhor acaba de dizer que eu vou morrer pelos inimigos, e esse homem, o João, não vai morrer não? Aí Jesus diz: olha, se eu quiser que ele viva até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Só que Jesus não afirmou que isso aconteceria, mas Pedro entendeu isso. Meu Deus. Aí Pedro sai dizendo para todo mundo: gente, se arrepende, porque quando João morreu, acabou. Né? João morreu, Cristo volta. O povo o quê? Vão vender tudo, vende casa, vende carro, dá tudo. Para que eu quero? João já está velho, capenga, né? Daqui a pouco vem um aí e passa a espada nele, tá? Não, dou tudo. Meu Deus. Só que até no meio da
fofoca, o propósito de Deus cumpre. Aleluia. Como? Quando eles começam a vender tudo, vence o tempo de apóstolo Paulo, eles estão vendendo ainda, estão vendendo, né? Estão vendendo, estão dando tudo. A Roma, né? O Nero taca fogo em Roma, taca fogo nas ruas de Roma, tá? Taca fogo e diz que foi culpa dos judeus que ali estavam. Jerusalém, Israel é totalmente saqueada, sitiada e destruída. O templo é invadido por Adriano, o imperador depois. O povo está sendo perseguido de uma maneira brutal. O povo está sendo perseguido de uma maneira assustadora. O povo está morrendo. Só que daí o que acontece? A igreja vai fugir para a Ásia. Nas igrejas que Paulo fundou. Os judeus, eu saí da minha terra, olha quanto gado eu tenho. Olha quanta fazenda eu tenho. Vou a nada, ficaram morrendo. Os cristãos não tinham o que perder, já deram casa, deram terreno, deram tudo para a igreja, não tem nada que me prenda, vou embora. Então, até no meio de um mal entendido, Deus deu vitória para o seu povo, livrando eles. Glória a Deus. Maravilha. Entende? Talvez você não entende às vezes as coisas. Às vezes você fala, olha, me enganaram meu irmão. Eles acham que te enganaram. Mas até nisso Deus voltou a mão. Glória a Deus. Para que você se sobressaísse. Você não sabe o livramento que Deus te deu. Você não sabe aquilo que Deus já fez e você nem viu. Enganaram não, irmão. Deus te poupou de muita coisa. Maravilha. Tá? Vamos seguir então. Então, pode deixar aqui. Então aqui, o que vai acontecer? Uma coisa, eu não disse semana passada que até a madeira que foi feita a cruz dele foi arrancada da casa dele. Está aqui. Ó, está aqui. Não está aqui? Meu Deus. Não está? Está aqui. E da sua casa faça um entulho. Além de tirar a madeira, a viga central da casa, bota ela pro chão. Então não tinha como ser a cruz ser de Barrabás. Não tinha. Até porque quando Cristo é posto ele do lado de Barrabás, e aí eles vão dizer, quem vocês querem que eu solte? Irmão, os dois já estavam condenados. Se os dois já estavam condenados, a cruz já estava pronta para os dois. É que não podia matar ninguém naquela festa. Só que como já ia matar, os romanos fizeram passar uma de bonzinho, dizendo, olha como a gente é bonzinho, vai soltar um. Quem vocês querem que eu solte? Só que a cruz já estava pronta, já estava sentenciada, a sentença já tinha sido dada. Porque quem sentenciou Cristo à morte não foi os romanos, já tinha sido os judeus antes. Os romanos só iam executar. Tá? Então, daí às vezes o pessoal, o Barrabás tinha 2 metros de altura, Jesus tinha 1,5 metros, tadinho Jesus, botaram na cruz do Barrabás e esticaram o braço. Irmão, eu já vi gente fazendo até encenação no culto. Estica daqui, estica dali, ai, meu ombro, meu Deus, deslocou o ombro. Não, o camarada vira até médico nessa hora. Deslocou o ombro. Irmão, quem desloca o ombro de alguém na cruz, tá? Não é a força do braço, é a força do corpo. Tá? Agora, se você querer esticar um de outro, por mais que você desloque o ombro, irmão, acho que não vai crescer tanto. Não vira um homem borracha da vida, né? Então, vamos pela lógica, tá? Ainda nem estou entrando na Bíblia, vamos pela lógica. Tudo bem? Pegou? Pastor, por favor. Vamos lá. Então, Jesus, quando aprende isso, ele vai começar a usar esse termo aqui, ó. Esse termo. João capítulo 12, versículo 32 e 33. E eu, quando for levantado da terra, a mesma expressão que está em Esdras, levantado, a cruz, ó, levantado. Meu Deus. Eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Meu Deus. Eu vou pegar? Sim. Por favor, pastor. Vamos aqui. Vamos lá. Então a gente aprende uma coisa, que a única acusação que poderia levar Cristo para a cruz é uma e única: se levantando contra o tempo. Meu Deus. Só que ele não ia fazer isso. Porque, ó, Jesus antes da cruz, ele tentaram matar ele por 2 vezes. A primeira eu acabei de dizer do precipício, né? Por que ele foge? Ó, olha aqui, o Messias fugiu e
tem crente que bate no peito e diz, eu vou fugir? Irmão, você tem que fugir quando não é a hora de bater de frente. Tem que saber fugir quando não é tempo de falar. Tem que saber ficar quieto quando não é tempo de se justificar. O Messias sabia disso. Sou filho de Deus, mas não chegou a minha hora de morrer. Saiu. Aí um dia ele estava expulsando o demônio de um povo no sábado. Os judeus viram e disseram, está trabalhando no sábado. Caiu na lei, vamos apedrejar. O que ele faz? Vai embora. Por quê? Porque ele não poderia morrer na pedra. Porque se ele morre no precipício, ele seria morto como blasfemo da palavra. Ele é o verbo, como ele iria blasfemar contra ele mesmo? Meu Deus. Se ele morre apedrejado, ele seria morto sob a acusação de alguém que quebra a lei. Ele é a própria lei. Então ele não poderia morrer, por isso que ele foge. Aí acontece isso daqui, ó. João capítulo 2, versículo 19. Vamos lá? Acontece isso daqui. Vamos lá. Dois e 19. Aqui eu já falei para vocês sobre o altar de Josué, né? Josué capítulo 4, que ele levantou o altar. Não? Então a gente já chega. Vou colocar mais estilo também. Não, vou falar hoje. Não vou falar agora. Glória a Deus. Então você vai estar perguntando. Capítulo 2, versículo 19. Jesus respondeu e disse: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo. Então o que acontece? Ele diz: eu vou derrubar esse templo, 3 dias eu vou levantar. Irmão, ele não falou isso à toa. Ele falou sabendo o burburinho que isso ia causar. Irmão, você acha que ele ia fazer isso à toa? Por que ele ia falar? Porque ele sabia que o povo é fofoqueiro. Você fala A, o povo sai dizendo C. Acontece. Só que quem é inteligente usa isso a seu favor. Nem precisa postar no Facebook. Um crente fofoqueiro dentro da igreja tem divulgação de graça. Meu Deus. Um crente fofoqueiro na igreja, irmão, você não precisa de Instagram, Facebook, carro de som, propaganda em TV e rádio. É só você contar para ele. Conta para ele. E conta para ele e diz: ó, não conta para ninguém. Glória a Deus. Irmão, 15 dias depois você vai ver. Todo mundo no bairro vai saber. Todo mundo. Só que o problema é o seguinte: a data, a hora não vai chegar certinho. Eles vão mudar uma coisa. Mas no final eles vão entender. Meu Deus. Então Cristo vai dizer: olha, eu vou derrubar o templo, em 3 dias eu levanto. Só que ele está falando do corpo, mas eles entenderam o quê? Que era o templo. Porque o homem carnal é assim. Você fala de igreja, ele acha que é isso. Você fala de coisa espiritual, ele acha que é isso. Você fala de coisas... É que nem parábola. Olha aqui para mim. A igreja, ela viveu dizendo e pregando que parábola servia para facilitar o entendimento, não é assim? Por que Jesus prega por parábola? Para a gente entender melhor. Mentira. Mentira, porque quando Pedro pergunta: Senhor, por que falas por parábola? Jesus diz: é para aqueles que têm ouvido, ouçam, mas não entendam. Para aqueles que têm olhos, vejam, mas também não entendam. O que Jesus está dizendo? Eu falo por parábolas, porque esse povo aqui acha que é inteligente, mas só entende o que eu falo. Quem é espiritual, quem é carnal, nunca vai entender. Aleluia. Esse é o problema. A gente vem para o culto com o ouvido carnal e o olho carnal e sai falando coisas carnais. Porque só vai ver o que a carne mostra, só vai ouvir o que a carne quer. Mas se entender nas coisas espirituais, você vai ver um mundo de glória, você vai viver coisas. Aleluia! Glória a Deus. É por isso que ele falava por parábolas. Você pode ver que ninguém entendia nada. Tá bom? Vamos seguir. Então, o que acontece aqui agora é isso. Ele vai dar essa frase, essa palavra, essa expressão, e vão entender outra coisa. Por favor, pastor. Agora vai em Mateus 26. Vamos lá. Mateus 26. Vão se levantar 2 falsas testemunhas.
Mateus 26, 57. Amém? Amém. Vamos lá. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram duas e disseram: Este disse: Eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Foi isso que Deus disse? Não. Por isso que eu falo, meias verdades não são verdades completas. As pessoas dizem, mais ou menos assim. Então, irmão, se é mais ou menos assim, eu não quero não. Porque mais ou menos assim não é. Meias verdades não são verdades completas. A igreja precisa começar a entender isso. Meias verdades se tornam fofoca, mentira. Então tá bom, levantaram duas testemunhas. Vamos continuar. 62. E levantando-se o sumo sacerdote disse: Não responde coisa alguma ao que estes depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote disse: Conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Glória a Deus. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles responderam e disseram: É réu de morte. Meu Deus. Então o que acontece? Por que ele fica quieto? Das outras vezes que tentaram matar ele, se defendeu correndo. Por que agora ele fica quieto? Porque ele encontrou o propósito da sua morte. Glória a Deus. Não foi à toa. Não foi de novo. Ele descobriu o propósito da sua morte, porque ele deveria morrer. Tudo bem? Legal? Deu para entender? Vamos continuar então, por favor, Gustavo. Então, o propósito dele se cumpriu no Calvário. Vamos lá. Como que ele se cumpre? Você está vendo a cena dele no Gólgota. Gólgota significa Monte da Caveira. Lá em Salmos diz a caveira cabeluda. Por quê? Por causa dos jardins. Por causa dos jardins. Você percebe que essa cruz ela tem uma forma de uma espada encravada? É isso. Quando Cristo é levantado, é como se a espada fosse enfincada no crânio do seu inimigo. A promessa se cumpre. Só que essa madeira não poderia ser qualquer uma, porque altar não pode ser feito de qualquer jeito. Altar tem que te custar algo. E o altar de Cristo custou o quê? A sua própria casa. Meu Deus. Não é em vão que o seu pai era um carpinteiro. Não é em vão que o seu pai mexia com madeira. Não é em vão que a madeira era de ótima qualidade. Glória a Deus. Você já viu o pedreiro construir a própria casa ruim? Ele não constrói do solto ruim, a dele não. Já viu o marceneiro fazer as coisas ruins para ele? Os outros fazem, para ele não. Então você entende uma coisa. Ele constrói essa casa, melhores madeiras, para o melhor altar. Aleluia. Nada é por acaso, gente. Nada é em vão. Você entende que é plano da salvação, não é acidente quando Meu você Deus, entende. é forte. Todo plano Cristo. tem que ser seguido. Plano tem que ser seguido à risca. Plano tem que ser muito bem calculado. Porque senão se torna acidente. Deus não é Deus de acidente. Deus é Deus de plano, de projeto, de sonho, de concretização. Deus não é Deus de acidente. O problema é que a gente é ser humano, e ser humano ele adora um acidente. Ele adora fazer as coisas fora do plano. Não vai dar certo, vai não. Tudo que sai do plano não acaba dando certo. Como que se aprende o plano? Orando. Como se aprende o plano? Ouvindo.
ouvindo. É como eu disse, o maior segredo de Salomão foi ter um conselho de sábios à sua volta lhe orientando. Tá? A grande vantagem dele. Mas o maior sábio que a própria Bíblia dá relato não é ele. O próprio Deus vai dizer que na palavra que a sabedoria, o sábio é Daniel. Porque você ser sábio, cheio de dinheiro, cheio de gente, sem ter que pegar na espada, porque Salomão é o único rei que nunca pegou na espada, herdou tudo de mão beijada do pai. Isso não é ser sábio, isso é só dar ouvido a quem é sábio. Agora em Daniel, tinha alguém do lado dele? Só Deus. Estava na terra dele? Estava não. Só que Daniel, ele diz assim: Senhor, nos perdoa porque todos nós pecamos. Meu Deus. Pecou como? Sendo que Daniel, quando foi preso, era um adolescente. O que ele fez? Nada. A Bíblia diz que ele era tão justo a Deus. Só que Daniel sabia que ele fazia parte daquela geração, então ele não sai. Ele diz: eu também me incluo, nós pecamos contra ti. Meu Deus. Tá? Então vamos aqui, tudo bem. Então Cristo é crucificado, a vitória é dada na cruz, a madeira cai da casa dele, a cruz é levantada, os céus se abrem, a glória de Deus se revela, o véu se rasga, e é interessante que o véu se rasga não para que o homem entre no Santo do Santo, mas o véu se rasga para que o Santo do Santo venha para dentro do homem. Glória a Deus. Né? E isso foi uma grande ação contra o inimigo, esmagou a cabeça, feriu a cabeça do inimigo. Imagina o tanto de remédio que ele deve ter tomado para dor de cabeça nesse dia, né? Meu Deus. Passa para mim, por favor, pastor. Então vamos lá. Só que mesmo depois disso, ele vai ter um grande cuidado com a Maria, sua mãe. Por quê? Porque não é só cumprir o meu propósito, eu também tenho que cuidar de quem tem comigo nesse propósito. Como que ele cuida aqui? Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava, João, estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Por quê? Não tinha mais casa, a casa dele foi destruída. Meu Deus. Eu vou pegar aí. Meu Deus. Deu para entender? Então o que acontece aqui? O que acontece? Por quê? Por quê? Isso tudo tem que acontecer. Propósito. Propósito. Não é acidente, é propósito. E propósito exige de nós conhecimento. Só cumpre o propósito quem tem o conhecimento daquilo que Deus tem na sua vida. Por isso que você vê muita gente fora do encaixe. Você nem precisa entender de propósito. Você olha e diz: está errado. Não está fazendo o que deveria estar fazendo. É quem tinha que cantar está pregando, quem tinha que pregar está dando aula, quem tinha que dar aula está pastoreando. Está tudo errado. Porque não entende mais o propósito. Não entende. Que ele acha que o propósito é fazer o que os outros já estão fazendo. Não. Às vezes o propósito de Deus é tão específico na sua vida que ninguém nunca nem fez. Imagina José tendo que questionar a Deus dizendo: tá, o seu propósito é que eu seja governador. O que é isso? Porque não existia isso. Imagina José questionando a Deus: Senhor, o senhor quer que eu seja governador, mas como? Isso não existe. Que cargo é esse? Eu digo: tranquilo, meu propósito é esse. E eu vou criar esse cargo para você. Glória a Deus. A gente não entende esse propósito. A gente questiona demais. Verdade. Porque a gente diz: mas eu estou aqui. E aí? Imagina se Eliseu questionasse os propósitos de Deus. Eu estou atrás da 12ª junta de boi. Tem tanto boi na minha frente que eu acho difícil alguém chegar até aqui. E não chegou? Só que sabe qual é o diferencial? Eliseu estava tão ligado no propósito que Elias não teve que falar nada. Elias só joga a capa e ele entende. Porque quem entende o propósito, não tem que ouvir palavra. Meu Deus! E entenda a palavra, pelo amor de Deus, não pregação. Palavras. Ele não precisa que as pessoas fiquem dizendo toda hora o que tem que fazer. Ele precisa de detalhes. Detalhes para ele já basta. Às vezes uma pregação dura 2 horas, mas uma palavra
propósito não precisa de muita coisa para entender aquilo que Deus está falando com ele. O problema é que hoje nós temos uma igreja que não entende o propósito, e por isso que você tem que ficar toda hora batendo no martelo. Pega o martelo e pega. Por quê? Porque as pessoas não estão entendendo o propósito. E aí você tem que ficar pegando. Vamos lá. Agora, se cada um buscasse entender o seu propósito, irmão, tudo fluiria tão fácil. Glória a Deus. Mas tão fácil. Então, a história vai dizer também que João e a Maria foram vistos, tá? Lá perto da Grécia. Porque a igreja foge. João leva junto, tá? Tem até um lugar, eu esqueci de pegar foto, é um lugar muito visitado, que é a casa da Maria, na Ásia, tá? Então, a gente entende uma coisa: todo aquele que cumpre o seu propósito, ele também tem que entender uma coisa: quem cumpre propósito não pode esquecer de quem esteve com você nesse lado todo o tempo. Porque às vezes a gente quer cumprir tanto o propósito nosso, que a gente não ajuda os outros no deles. Tá? Calma aí então, vamos lá. Vamos lá em Josué, que você vai ter um outro propósito na vida de Cristo. Esse daqui foi da cruz só para matar a curiosidade de vocês, que eu sabia que vocês estavam curiosos. Deu para pegar então? Deu para entender? Deu mesmo? Foi tirado? Que hoje eu vim preocupado para te ensinar isso, porque isso é muito bom de ouvir. Por que é bom de ouvir? Porque, irmão, coisa chata. A coisa era de Barrabás, não era de Cristo. Poxa, então se Cristo tem que usar as coisas dos outros, imagina eu. Não é, irmão. Se Cristo tem que pegar as coisas emprestadas, imagina eu, então. Vamos lá, Josué capítulo 4. Você vai ter um outro propósito que a gente falou um pouco na semana passada, eu acho, aqui, do batismo de Jesus. Sim. Tá? A gente vai entender por que Jesus foi batizado no Jordão. Não foi apenas para ser encontrado por João Batista. Bom, vamos aqui. Quem sabe faz ao vivo. Deixa eu ver um negócio aqui. Preciso te mostrar isso. Josué capítulo 4, versículo 8. Vamos lá. Amém? Posso ler? Fala sobre as 12 pedras, né? Isso, já falei aqui. Falou. Falei? Todo mundo. Vou só repetir. Lembra que Tem gente que não vê. Tem gente que não vê, então a gente repete. Do porquê Cristo foi batizado no Jordão. Fizeram, pois, os filhos de Israel, como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes, e levavam a arca do concerto, e ali estão até os dias de hoje. O que acontece? Josué, ele está atravessando o Jordão com os sacerdotes, ele vai no meio do Jordão, o Jordão está aberto, no meio do Jordão, ele vai juntar 12 pedras referente às 12 tribos, ele vai montar um altar ao Senhor. E aí o texto que nós acabamos de ler vai dizer: e esse altar permanecerá até os dias de hoje. Amém? Amém. Ali muita gente não entende porque Naamã é curado no Jordão. Acha que é água. A água não tinha nada demais. Pelo contrário, você sabe muito bem que a água no Jordão não era assim tão boa. Mas você aprende uma coisa: ali tinha altar. Glória a Deus. Ninguém entende por que Eliseu não tem que fazer força para a ferramenta voltar. Por quê? Porque ali tinha altar. E o que acontece com isso? O que isso quer dizer para nós? Naamã era para ter sido levado para o templo, porque lá é onde ia ser orado pela vida dele, ele seria curado. Mas Naamã não é hebreu, Naamã não pode entrar no templo, porque é assim até os dias de hoje. Aquilo que o templo rejeita, o altar recebe. Glória a Deus. Aqueles que o templo rejeita, o altar não rejeita. O altar não faz distinção de pessoa. O altar não respeita por nome. O altar se respeita por sinceridade de caráter. É o que acontece com Eliseu na volta. Quando ele atravessa com Elias, a capa agora está na mão dele, ele volta. O altar sabia que era Eliseu? Não. O altar, o Jordão se abre
porque a capa dele é lançada onde tem altar. O altar não respeita nome. O altar respeita a unção que está sobre a sua vida. Glória a Deus. O nome não leva ninguém a nada. A unção de Deus te leva. Está abrindo aí? Glória a Deus. Prega lá no Zé. Prega lá no Zé. Pode pregar. Glória a Deus. Prega lá. Fala com o Zé. Nome. Nome não leva ninguém a nada. Nome nunca levou ninguém a lugar nenhum. Propósito de Deus se dá de acordo com a unção que Deus te dá. Glória a Deus. Abre aí comigo, vamos aí. Você vai entendendo os mantos aí. Deixa eu pegar um negócio que eu separei aqui para vocês. Gênesis 15, versículo 13. Gênesis 15, versículo 13. Posso ler? Então disse Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Grava isso, anota isso, sublinha isso. 400 anos. Então o que Deus está dizendo? O seu povo será preso, cativo no Egito por 400 anos. Tudo bem? Sim. Êxodo 12, 40. Eu tenho, anota aí, pastora Vanessa, anota aí. Eu também tenho que trazer para vocês algo referente a sacerdócio. Do que? O plano original de Deus era que toda a nação fosse feita de sacerdote. Não era só para a tribo de Levi ser sacerdote. O plano de Deus é que toda a nação era para ser. Só que o povo rejeita. E aí, o pessoal lá da casa de Levi tem algumas atitudes que faz com que os olhos de Deus voltem para eles e lhe dê essas dádivas de serem servos no templo, tá? Então eu vou trazer isso para vocês, que daí vocês vão entender, tá? Que a intenção de Deus era fazer aquilo que fez com o Melquisedeque, pegar um homem que não tem pai, mãe, ninguém famoso, ninguém conhecido e torná-lo sacerdote. Glória Essa a era a Deus. vontade de Deus, mas o povo rejeita, tá? Naquele episódio do Monte Sinai, lembra? Fumegando, e o povo ou não. Porque é assim, né? O povo que não está acostumado com a voz de Deus, né? Acha que está, mas não está. Quando ouve, acha que é mentira, acha que é Deus, acha que é da carne. Meu não Deus! Não está acostumado. Aí fala assim, ó, o que o povo fala? Vou dar uma. O povo fala assim: fala tu conosco, Moisés. É melhor. Meu Deus. Eles trocam Deus por Moisés. Por quê? Porque a voz de Moisés ele já estava acostumado. Traduzindo, quando eles olham para Moisés, eles não viam Deus. Meu Deus. As pessoas assim, ela tem o costume de ver o líder e ela não quer ver o Deus na vida do líder. Ela só quer ver o líder. O líder para ela é o Deus dela. Aí quando ele vai fazer a transição, não, agora é com Deus, vocês e Deus. Agora não somente eu falarei com ele, vocês também irão falar. O povo diz, não, eu estou com medo dele. Medo por quê? Porque não está acostumado. Porque não encarou aquilo do jeito que deveria encarar. Porque quando ouvia Moisés dizer, achava que era Moisés na carne falando, nunca achou que era Deus. Aí eles dizem, o quê? É Deus não? É nada. Fala você mesmo, Moisés, tá de boa. É o famoso crente da oração, né, irmão? É assim. O crente ele te liga hoje e te pede uma palavra. Irmão, eles acham que isso é a Bíblia. Me dá uma palavra. Irmão, é um absurdo isso existir no nosso meio. Tá? Se tiver alguém assistindo a gente no Facebook, desculpa vocês perderem a Bíblia no Facebook, velho. Eu não aguento mais isso, pelo amor de Deus. Tá? Me manda essa mensagem. O pastor dá uma palavra pro filho. O Walter Mercado é de quando eu era criança, né? Ninguém diabo, aqui não. Não tem nada a ver com ele. Tá? Pelo amor de Deus. Me dá um. Gente, olha a expressão. Não, eu fico irritado porque olha a expressão. Me dá uma palavra. Eu vou te dar uma palavra. Você só quer uma. Irmão, não tá mais esse trem.
isso, tá? Tem muita gente sendo enganada. Verdade. Sabe por quê? Porque no fundo eles estão pedindo, me engana. Tá bom, até quem não é enganador começa a enganar quem fala, por favor, me engana, porque é isso que eu quero. É isso que eles querem. Tá? É que nem a gente brinca. Tem gente que pede para ser roubado até porque não é ladrão, né? Dá tanta bobeira na rua que até quem não é ladrão rouba ele. Né? Tem um amigo meu no Rio de Janeiro que ele fala isso. Né? Ele fala isso, ele fala, tem gente que anda aqui no Rio de Janeiro tão à toa que até quem não é bandido rouba ele. Ele fala, você tá dando bobeira demais, sai daqui, vai. Você não quer. Porque sim. Tá? Então dá uma palavra, meu Deus do céu. É isso que o povo está fazendo, né? Vamos lá. Êxodo 12. Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho. Isso. 12:40. Rapidinho. Isso. Só vou abrir aqui e a gente já vai ler. Isso. Vamos aqui. 12:40. Posso ler? Amém. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Está assim na sua Bíblia? Tá? Sim. Mas a matemática deu errado. Não era 400? Por que agora é 430? Deus mentiu? Não. Longe disso. Deus não mente. O que aconteceu? Deixa eu desligar isso aqui, tá? Só por Deus. Tá? Então o que acontece? Deus mentiu? Não. De quem é a culpa? Moisés. Êxodo capítulo 2. Eu vou roubar a infância de muita gente aqui, tá? Eu já falei aqui também que não tinha nada de 3 reis magos, coisa nenhuma. Não, eu vou roubar a infância de muita gente aqui também, tá? Tinha nada de 3 reis magos, tá? Tinha não, gente. Nada de 3 reis magos, tá? E outra, quando eles foram visitar Jesus quase que abriu a porta para eles entrarem de carro. Jesus já tinha 2 anos. Tá? Quem foi ver na manjedoura foram os pastores, que receberam uma revelação do anjo. Agora, os 3 reis magos, quando vai visitar e dar os presentes, Jesus já tinha 2 anos. Eu te mostro daqui a pouco, tá? Vou te mostrar. Esses presépios aí, né? Essas presepadas que o povo faz, né? Irmão, esse ano passado eu vi um presépio que eu ri. Eu só tirei foto, sei lá, acho que eu fiquei com vergonha do povo ver eu tirando foto. Acho que faltou o bezerrinho, a mulinha, né? A mulinha lá, né? O jumentinho, faltou o jumentinho no presépio. O brasileiro dá um jeito pra tudo, né, mano? Botaram uma vaca no presépio. Pintada, mimosinha, assim, de preto e branco, varão. Eu falei, meu Deus do céu, errar e ainda erraram feio demais. Nossa, brasileiro, ele tem uma coisa, o brasileiro dá umas gambiarras, né? Adoro brasileiro, é isso. Êxodo capítulo 2, versículo 11. Eu vou roubar a sua infância. Ó, você assistiu aquele filminho da Globo? Aí no filminho da Globo te ensinaram que a novela Record, não sei que eu não cheguei a assistir. Não acho errado não, acho bem legal. Só que não vai achar que tudo é certo não, porque é novela. Novela tem que esticar chiclete, tá? Mas lê a Bíblia e vê. Aí vai ter coisa que está na Bíblia e é bom que você ilustra, tá? Mas eu assistia muito aqueles desenhos da Globo, da SBT de Jesus. E nos desenhos, naqueles filminhos, né? De final de ano, mostra Moisés separando a briga do egípcio com o hebreu, né? Os dois estão caindo no pau, ele vai e separa, e o outro bate a cabeça, rasga a cabeça e morre. Você vai ver que não tem nada a ver, não. Moisés quis matar. Tá? Moisés não é bonzinho, não, irmão. Bonzinho é só Jesus, o resto vale nada. Vamos lá, Êxodo 2, versículo 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos, e olhou a uma e a outra banda. Ó, ele ficou olhando para ver se não tinha ninguém vendo, ó, malandro. E vendo que ninguém ali havia, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendia, e disse ao injusto: por que feres ao teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós?
pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Então aqui, ele vê os dois na contenda, ele vê que o hebreu está apanhando, ele olha para um lado, olha para o outro e mata o egípcio. Mata, esconde o corpo. Tá? Só que o que acontece? Viram? O povo viu. Como o povo viu, e Moisés fica sabendo, ele foge para o Egito. Isso não era o propósito de Deus na vida dele. Isso, tá? Não era o propósito de Deus na vida dele. Ele já estava no ano 390 da promessa. Mais 10 anos o povo sairia de lá. Só que agora Moisés, com 40 anos, sai e vai para o Egito e passa mais 40. Meu Deus. 390 mais 40, 430. Meu Deus, Aí ele volta. Porque a Bíblia nos ensina, a história nos ensina, uma geração ela é equivalente a 40 anos. Para uma geração para outra, é 40 anos. O que acontece? Ele tem que ficar 40 anos para que aquela geração que via ele como assassino saísse e uma nova geração se levantasse e agora ele retornasse. Meu Deus. Tá? Então ele tem que esperar 430 anos. Ai, meu Deus. Então ele retardou aquilo que Deus tinha na vida daquele povo. É o que acontece. Ele retarda. Tá? Só que também teve. É que eu falo, mesmo na burrice do homem, Deus faz e faz os seus planos acontecerem. Porque quando ele vai para conhece Jetro e cria uma família, a função de Moisés era cuidar do gado, né? Das ovelhas. E a Bíblia diz que ele levava as ovelhas para trás do deserto. Ele cruzava o deserto e levava as ovelhas para comer e beber água lá, porque as ovelhas gostavam só daquele pasto e daquela água. Ele fez isso durante 40 anos. Aí ele volta. Quando ele volta, Deus diz: agora chegou a hora de libertar o povo. Tudo bem. Quando ele liberta o povo, para onde que ele vai? O deserto. Ele sabia como sair do deserto? Lógico, irmão. Ele passou 40 anos saindo e entrando no deserto. Por que ele não sai? Por que ele já não faz aquele caminho das ovelhas? Porque Moisés sabia que a terra não estava pronta. Do que adiantaria chegar se a terra não estava pronta? Do que adiantaria chegar em Canaã se a Canaã ainda não tinha leite e mel? É o famoso ditado: quem tem pressa come cru. Outro, porém, Deus diz para ele: Moisés, vai ter uma nuvem de dia que vai lhe fazer sombra, a coluna de fogo de noite, segue ela. Andou, anda, parou, para. Por que Deus faz isso? Porque Deus sabia que Moisés sabia atravessar o deserto. Só que Deus está dizendo para ele: não é no seu tempo, é no meu. Glória a Deus. Isso me faz admirar ainda mais esse homem. Por quê? Ele sabia como sair. Mesmo assim, ele aceitou ficar dando voltas. Porque é melhor dar volta segundo a vontade de Deus do que chegar sem a vontade dele. Meu Deus, coisa linda. Porque é melhor dar voltas seguindo o propósito de Deus. É melhor dar murro em ponto de faca, mas porque Deus está mandando, insistir com aquela pessoa porque Deus está mandando, do que fazer coisa que Deus não manda. Deu para pegar? Interessante é também que quando esse povo chega diante do Mar Vermelho, né? Moisés está muito assustado e ele diz: e agora? O que ele faz? Aí Deus diz: quando o povo marchar. Porque, irmão, esse povo que está no Egito não sabe nada de marcha, não é do exército. Era escravo. Olha, escravo, como que marcha? Outro porém, por que Deus não usa a expressão manda o povo andar? Apesar que tem Bíblia hoje. Não, semana que vem eu vou trazer aqui para vocês. Semana que vem você fala algumas coisinhas para você aprender a comprar a Bíblia. Quem não sabe, tá? Tem muita gente que sabe, né? Mas até para comprar a Bíblia você tem que saber, irmão. Esses dias eu fui numa loja aí. Eu fui para ver uma. Aí eu peguei e falei: não, irmão, não é assim que vende Bíblia, não, irmão. Você vai vender Bíblia pela capa? Quem compra livro pela capa é porque não sabe o que está comprando. Não é assim que vende, não, irmão. É a capa. O que tem de diferente nela? Ela tem mapa, ela tem concordância, ela tem estudo, ela tem grego, hebraico, latim. O que ela tem? Nada. Eu falei: então, você quer vender só cada capa? Eu mando fazer outra. Então hoje assim, os crentes vão comprar a Bíblia por que o vendedor falou isso? Até saliva o crente. Meu Deus. Irmão, isso daí não vai trazer vida. Tá? Depois o povo vendeu uma
você. Vai vender, mano? Boa. É, das crianças, né? Mas pode ser, eu tenho uma sobrinha que ela tá querendo. Eu tenho com a mais velha. Mas ó, eu vou trazer então semana que vem, que você vai ver. Tem textos bíblicos lá. Tem bíblias que te roubaram até versículo e você não sabe. É. Quer ver? Só abrir rapidinho. Só uma pinceladinha, vai. Já tá acabando mesmo? Vai. O pastor Vanessa está doido. Tem que mostrar. Romanos. Um carro. Vou na igreja todo domingo. Aí na Bíblia que tem a continuidade, ela vai dar uma condição. Opa, mas só está em Cristo Jesus quem anda segundo o Espírito e não a carne. Então você percebe que acaba tendo essa oscilação. Tá bom? Para a gente que é crente velho, macaco velho, pastor desse cara, macaco velho, não tem importância. Ainda bem que você não falou de mim, né, evangelista? Eu não faço esse tipo de brincadeira com mulher, que eu sei que é Deus me deu uma coisa chamada juízo. E aí? E eu uso. E ainda me chamou de macaco. Você, pastor, eu não Vem todo mundo com José, lembra? José morre e o faraó que entra diz assim: não, esse povo que está aqui vão fazer eles escravos. Olha pra você ver. Quem não conhece José, o que é mentiroso? Ele torna esse povo escravo. O que os judeus vão fazer sendo escravo? Construção civil. Vão construir os monumentos de faraó. Só que o faraó não vai dar matéria-prima. Quer dizer, o faraó não vai dar a matéria. Ele não vai dar o bloco, ele não vai dar. Não. Os próprios judeus tinham que criar os tijolos. Como que eles criavam? Aquilo que faziam nos dias difíceis. Quem parou nos dias difíceis nem aqui chegou. Você que sempre viveu os dias difíceis da escravidão marchando, está de frente do Mar Vermelho, o que eu faço? A mesma coisa. Marcha. Glória a Deus. Jesus ele sempre trabalhou com o óbvio. O povo que gosta de enfeitar muita coisa. Jesus é óbvio. Você lembra? Eu até preguei aqui já sobre Jairo, lembra? Mas eu tenho uma observação a fazer, acredito que não tenha feito. Glória a Deus. Talvez você entrou aqui hoje sem saber como fazer. Peça a Ele. Ele vai te ensinar como fazer. E vai te dizer como fazer. Talvez você até saiba como fazer, mas não sabe o que fazer. Ele vai dizer o que deve ser feito. Glória a Deus. Talvez você saiba o que fazer, mas não sabe como fazer. Ele vai te ensinar como fazer. Glória a Deus. O Senhor, Ele ensina. Ele é muito pedagógico para os seus filhos. E por isso Ele tem nos colocado aqui todas as... Então a gente deixa uma gordurinha, tá? Agora equilibrou, tá? Semana que vem aí só Deus sabe. Tá? Mas 9h35, a gente tem visitante hoje, né? Os irmãos ali. Aí semana que vem a gente pega eles. Glória a Deus. Não, brincadeira. São amigos, tá bom? Gente, semana que vem a gente está aqui na mesma hora, no mesmo canal. Eu acredito que será uma benção. Semana que vem eu irei falar sobre obra e trabalho, baseado na Marília nos pés e a cabeça, tá? Ah, glória a Deus! Bem, então a gente vai falar da diferença de obra e trabalho, que obra é uma coisa e trabalho é outra. Tem muita gente que passa a vida trabalhando e nunca entendeu que ele foi chamado para fazer obra e não trabalhar. Porque quem trabalha chega no final do mês ele quer um salário. Trabalho porque quer salário, não trabalha porque gosta. Irmão, trabalho na vida do homem foi castigo, não é? Vale, né, irmão? Se você gostasse de trabalhar, você não ia ter férias. Aqui pra você. Gosta de trabalhar, trabalho de graça. Quando você gosta de uma coisa, é de graça. Verdade, Deus. Ué? Tá? Então, o que acontece? Quem trabalha para Deus não vê a hora do pagamento. Quem faz a obra não está preocupado com o salário. Quem faz a obra, ele sabe que aquele que mandou fazer é justo. Glória a Deus. Porém, quem trabalha, tá? Quem trabalha, muitas vezes vai fazer aquilo que não sabe. A gente vai falar de propósitos também. Porque quem trabalha muitas vezes faz porque é mandado, ele nem sabe o final daquele trabalho. Isso acontece muito em fábrica, né? O camarada ele vai partir de um pedaço da linha de montagem, mas ele não sabe todo o processo, porque o papel dele é só fazer aquilo. Traduzindo, ele não pode ser tão envolvido assim com o trabalho. O chefe não permite. Essa é a diferença. Tem muita gente que só quer um pedaço da obra de Deus. Isso é trabalho. A obra você tem que fazer um todo. Glória a Deus. Então a gente vai ver isso, tá bom? Vou falar mais.
Vamos orar? Na semana que vem a gente tem esse encontro marcado aqui, se Deus permitir, a gente vai falar disso, tá? Aí na outra a gente fala dos sacerdotes, a gente fala de Levi, tá? Senhor Deus do Pai, nós te louvamos, Obrigado, nós te Deus. agradecemos, que teu nome seja exaltado cada vez mais e mais comigo. Nessa noite, mais uma vez o Senhor se fez presente. Obrigado, De uma maneira Jesus. diferente da semana passada, sim, mas só o Senhor sabe o tamanho que essa Aleluia. semente se tornará dentro do nosso coração. Há dias de choro, há dias de alegria, há dias de culto, há dias de ouvir mais, há dias de ouvir mais, há dias de uma semente diferente da outra. A semente da semana que vem eu não sei, mas será algo também especial. Glória a Em nome Deus. de Jesus, Pai, que o Senhor conduza o teu povo cada vez mais.